Roberto chegou em casa 2 horas mais cedo que o planejado. A reunião de negócios em Brasília havia terminado antes do previsto, e ele conseguiu pegar um voo mais cedo. Estava ansioso para chegar em casa e encontrar Ana, a empregada doméstica por quem havia se apaixonado nos últimos meses. Helena não deveria voltar da casa da irmã até o fim da tarde. Ou pelo menos era isso que Roberto pensava. Ele subiu as escadas, afogando a gravata, procurando por Ana. Quando chegou ao corredor do quarto, viu-a limpando o quarto do casal. Ela estava de costas para a porta. Ana, ele disse suavemente. Ela se virou, surpresa, mas seu rosto se iluminou com aquele sorriso especial que era só para ele. Seu Roberto, não sabia que o senhor tinha chegado. Nos últimos meses, desde que Ana começou a trabalhar em casa, Roberto tinha se apaixonado por ela de uma forma que não sentia há anos. A forma dedicada como ela cuidava de cada detalhe da casa, o jeito carinhoso como o tratava, o interesse genuíno que demonstrava por suas conversas. A reunião acabou mais cedo, ele explicou, se aproximando dela. É bom te ver. A tensão entre eles era palpável. Há semanas eles vinham trocando olhares, pequenos toques acidentais, conversas cada vez mais íntimas. Você cuida tão bem desta casa, ele disse, dando mais um passo na direção dela. Tão bem de nós. Ana corou levemente. É meu trabalho, seu Roberto. Não é só trabalho, ele continuou aproximando-se mais. Você coloca amor em tudo que faz. Eu vejo isso todos os dias. Seu Roberto, Você é uma mulher muito especial, Ana. Ele sussurrou, agora bem próximo dela. E então aconteceu. Roberto inclinou-se e a beijou. Foi um beijo suave no início, hesitante, mas Ana não se afastou. Pelo contrário, ela correspondeu, colocando as mãos delicadamente no peito dele. Foi nesse exato momento que Helena apareceu na porta. Helena tinha esquecido sua bolsa e voltado mais cedo da casa da irmã. Subiu as escadas chamando por Roberto, cujo carro ela havia visto na garagem. Quando chegou à porta do quarto, o mundo desabou. Ali estava seu marido, beijando apaixonadamente a empregada doméstica. Ana estava com as mãos no peito de Roberto, os dois completamente absortos um no outro, alheios a tudo ao redor. Meu Deus! Helena sussurrou, a voz saindo como um gemido de dor. Roberto e Ana se separaram imediatamente, como se tivessem levado um choque elétrico. O rosto de Roberto ficou branco como papel. Ana levou as mãos à boca, os olhos arregalados de terror. Helena, Roberto começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Helena ficou parada na porta por alguns segundos que pareceram eternos, tentando processar o que estava vendo. 30 anos de casamento. 30 anos de confiança, de cumplicidade, de vida construída juntos. E ali estava a prova de que tudo não passava de uma ilusão. Dona Helena, Ana disse com a voz trêmula. Eu posso explicar? Explicar? Helena repetiu, a voz começando a subir de tom. Explicar o quê? Que vocês estavam na minha cama, na minha casa. As palavras saíam entrecortadas, como se ela estivesse tendo dificuldade para respirar. Helena, por favor, deixa eu explicar. Roberto tentou se aproximar dela, mas Helena recuou como se ele fosse um estranho. Não se aproxime de mim, ela disse, a voz agora firme e fria. Não ouse se aproximar de mim. Ana estava encostada na parede, tremendo. Dona Helena, eu sinto muito, Você sente muito? Helena se virou para Ana, os olhos brilhando de fúria e dor. Você sente muito por beijar meu marido na minha própria cama? Por me trair todos esses meses? Não foi assim, Ana tentou explicar, as lágrimas correndo pelo rosto. Nós não... Vocês não o quê? Não fizeram nada? Porque o que eu acabei de ver parecia bem íntimo para quem não fez nada. Roberto finalmente encontrou a voz. Helena, Ana não tem culpa. A culpa é toda minha. Helena deu uma risada amarga. Claro que a culpa é sua, mas ela também fez suas escolhas.
Ela olhou diretamente para Ana. Você trabalhava na minha casa. Eu confiei em você. Te tratei como família. A senhora me tratou muito bem, Ana soluçou. Por isso eu me sinto tão mal. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas aconteceu, Helena respondeu secamente. E por quanto tempo? Quanto tempo vocês estão me enganando? Roberto e Ana se entreolharam, nenhum dos dois querendo responder. Por quanto tempo? Helena repetiu, a voz mais alta. Alguns meses, Roberto admitiu baixinho. Helena fechou os olhos, como se tivesse recebido um soco. Alguns meses, vocês estão tendo um caso há meses debaixo do meu nariz, na minha própria casa. Eu quero que você saia da minha casa agora, Helena disse para Ana, a voz controlada, mas gelada. Dona Helena, agora! Helena gritou, perdendo finalmente a compostura. Pega suas coisas e sai da minha casa. Nunca mais quero ver você aqui. Ana correu para fora do quarto, soluçando. Poucos minutos depois, eles ouviram a porta da frente bater. Helena e Roberto ficaram sozinhos no quarto, um silêncio pesado entre eles. Helena! Roberto tentou mais uma vez. Não! Ela o interrompeu. Não fala nada, não agora. Eu preciso processar isso. Ela saiu do quarto, deixando Roberto sozinho com o peso de tudo que havia perdido naqueles poucos segundos. Naquela noite, Helena trancou-se no quarto de hóspedes. Roberto ficou perambulando pela casa, tentando entender como havia chegado àquele ponto. Ele podia ouvir Helena chorando do outro lado da parede, e cada soluço era como uma facada no seu coração. Em 30 anos de casamento, ele nunca a havia visto chorar daquela forma. Por volta das 3 da manhã, Helena saiu do quarto e encontrou Roberto sentado na sala, com a cabeça entre as mãos. Preciso que você me responda algumas coisas, ela disse, sentando-se na poltrona em frente a ele. Roberto levantou a cabeça. Helena estava com os olhos vermelhos e inchados, mas sua expressão era determinada. O que você quiser saber? Vocês já fizeram sexo? Roberto hesitou. Não, hoje foi a primeira vez que nos beijamos. Helena estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira. Jura? Juro. Helena, eu sei que isso não diminui a gravidade do que aconteceu, mas... Há quanto tempo você está apaixonado por ela? Alguns meses, desde que ela começou a trabalhar aqui. E ela está apaixonada por você? Roberto assentiu, incapaz de mentir mais. Por que ela? Helena perguntou, a voz quebrando um pouco. O que ela tem que eu não tenho? A pergunta que Roberto mais temia. Helena, não é isso. Você é uma mulher maravilhosa. Então por que você se apaixonou por ela e não por mim? Por que parou de me amar? Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Eu nunca parei de te amar. Mas nós paramos de nos ver, Helena. Há anos que somos mais como colegas de casa do que marido e mulher. E isso te dá o direito de me trair? Não. Nada me dá esse direito. Foi a pior coisa que já fiz na minha vida. Helena se levantou. Preciso de tempo para pensar. Amanhã você vai dormir no hotel. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e confusão. Roberto se hospedou num hotel próximo, mas ia trabalhar como um zumbi. Não conseguia se concentrar em nada. Helena não atendeu nenhuma das suas ligações nos primeiros 3 dias. Quando finalmente atendeu, foi apenas para dizer que estava considerando pedir o divórcio. Helena, por favor, não toma essa decisão agora. Você está machucada, com raiva. Estou lúcida, ela respondeu. Talvez seja mesmo o fim, Roberto. Foi então que Roberto percebeu que poderia perder tudo. Não apenas Helena, mas toda a vida que haviam construído juntos. Os filhos adultos já sabiam do que havia acontecido e estavam devastados. Uma semana depois do flagrante, Roberto implorou para Helena conversar pessoalmente. Eles se encontraram num café neutro. Eu quero lutar pelo nosso casamento, Roberto disse assim que ela sentou. Sei que não mereço, mas quero tentar. Helena estava diferente, mais magra,
com olheiras profundas, mas também com uma determinação que ele não via há anos. Por que eu deveria te dar essa chance? Ela perguntou. Porque 30 anos valem mais do que alguns meses de loucura. Porque eu cometi o maior erro da minha vida, mas ainda te amo. Porque nós podemos ser felizes de novo se você me deixar tentar. Helena ficou em silêncio por vários minutos. Se eu aceitar tentar, e eu disse sim, vai ser com condições. Qualquer coisa. Primeira condição: terapia, individual e de casal. Aceito. Segunda condição: você nunca mais pode ter contato com ela. Nunca. Já não tenho. E não quero ter. Terceira condição: total transparência. Senhas de celular, e-mail, tudo. Claro. E por último, Helena disse, olhando diretamente nos olhos dele, você vai ter que reconquistar minha confiança do zero. E isso pode levar anos, ou pode nunca acontecer. Roberto assentiu. Eu entendo e aceito todas as condições. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de ambos. A terapia individual forçou Roberto a confrontar aspectos de si mesmo que preferia ignorar. Por que havia traído? O que estava procurando em Ana que não encontrava em Helena? A terapia de casal foi ainda mais dolorosa. Helena fazia perguntas diretas e dolorosas sobre cada detalhe da paixão de Roberto por Ana. O que vocês conversavam quando estavam sozinhos? Sobre tudo, trabalho, sonhos, vida. Ela te fazia rir? Sim. E eu não faço mais isso, não é? Roberto percebeu que era verdade. Havia anos que ele e Helena não riam juntos de verdade. Quando foi que paramos de nos divertir juntos? O terapeuta perguntou. Nenhum dos dois soube responder. Em algum momento, o casamento tinha virado rotina, obrigação, coexistência. Relacionamentos morrem quando paramos de investir neles, o terapeuta explicou. Traição é sempre uma escolha errada, mas ela geralmente é sintoma de um problema maior. Helena estava aprendendo que também tinha responsabilidade na deterioração do casamento. Não na traição. Essa era culpa exclusiva de Roberto, mas no distanciamento gradual que havia acontecido entre eles. Quando foi a última vez que te perguntei sobre seus sonhos? Ela admitiu numa sessão. Quando foi a última vez que realmente te escutei? Roberto estava redescobrindo a mulher com quem era casado há 30 anos. Helena era inteligente, engraçada, tinha opiniões interessantes sobre tudo. Como ele havia parado de notar isso? 6 meses depois do flagrante, eles estavam numa situação completamente diferente. Não estavam curados, ainda havia muito trabalho pela frente, mas estavam se conhecendo novamente. Você ainda pensa nela? Helena perguntava às vezes. Às vezes, Roberto respondia com honestidade, mas não como antes. Agora penso nela como uma lição, uma lembrança de que quase perdi a coisa mais importante da minha vida. 1 ano depois do flagrante, Roberto e Helena renovaram seus votos numa cerimônia pequena, só para a família próxima. Eu prometo te escolher todos os dias, Roberto disse, segurando as mãos de Helena. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando for mais fácil fugir dos problemas. E eu prometo me permitir ser escolhida, Helena respondeu. E prometo te escolher também, com todos os seus defeitos e qualidades. Hoje, 3 anos depois do flagrante que quase destruiu sua família, Roberto e Helena têm um casamento que muitos casais jovens invejam. Eles não fingem que foi fácil chegar até aqui, nem que não há cicatrizes. Mas aprenderam que cicatrizes podem ser marcas de cura, não apenas de feridas. Roberto nunca mais viu Ana e não sente necessidade disso. O homem que se apaixonou por ela não existe mais. Ele cresceu, amadureceu, aprendeu a ver a diferença entre paixão e amor verdadeiro. Helena se tornou uma pessoa mais forte e independente. Ela voltou a estudar, fez um curso de decoração que sempre quis fazer e hoje tem seu próprio negócio. Ela não é mais apenas a esposa do Roberto. Ela é Helena, que por acaso é casada com Roberto. E Ana?
Roberto soube, por acaso, que ela se casou e tem filhos. Ficou genuinamente alegre ao saber disso. Ela merece ser feliz, ele comentou com Helena quando soube da notícia. Todos merecem. Helena concordou sorrindo. Porque no final das contas, aquele flagrante doloroso, que quase destruiu uma família de 3 décadas, acabou se tornando a salvação dela. Às vezes é preciso quase perder tudo para aprender a valorizar o que realmente importa. E o que Roberto aprendeu é que o amor verdadeiro não é aquele que te faz sentir borboletas no estômago. É aquele que te faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. O amor verdadeiro não é perfeito, não é fácil e definitivamente não é como nos filmes. Mas é real, é duradouro e vale cada lágrima, cada sessão de terapia, cada conversa difícil. Roberto e Helena aprenderam que 30 anos de casamento não significam 30 anos de amor garantido. Significa 30 anos de pequenas escolhas diárias de continuar se escolhendo, de continuar crescendo juntos, de continuar acreditando que a pessoa ao seu lado vale a pena. E hoje, quando Roberto acorda todas as manhãs e vê Helena dormindo ao lado dele, ele não sente mais aquela tristeza quieta que sentia anos atrás. Ele sente gratidão. Gratidão por quase ter perdido tudo e ter ganhado uma segunda chance de fazer tudo do jeito certo. Porque às vezes, os erros mais dolorosos da nossa vida se tornam os maiores professores. E às vezes, quase perder o que mais amamos é exatamente o que precisamos para aprender a amar de verdade.